Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Camila e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prática da sala de recursos. Então não percam esse vídeo, assistam até o final, porque eu deixei uma lista com os jogos que eu trabalho no meu atendimento. Antes de falar sobre a prática, para você que é novo aqui no canal, eu vou definir rapidamente o que é a sala de recursos, que é um ambiente próprio do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de habilidades e estimulação cognitiva dos alunos público-alvo da educação especial, cujo objetivo é complementar o ensino da sala de aula regular. Então, a sala de recursos é um atendimento da educação especial nessa perspectiva de educação inclusiva, onde nós oferecemos recursos para os alunos para que eles consigam acompanhar as salas de aulas regulares. Como que isso acontece? Primeiramente, nós temos a legislação da sala de recursos, tá? Cada município, cada estado tem a sua. A metodologia, que é a forma como o professor irá trabalhar com esses alunos. A prática, e fundamental nesse atendimento de sala de recursos, no funcionamento dessa sala, é uma ação reflexiva, que é onde a gente vai avaliar e verificar se esse sistema todo ele está funcionando e, principalmente, se ele está sendo bom para os nossos alunos. Tá? Então, é assim que funciona a sala de recursos e agora eu vou falar sobre as habilidades que precisamos desenvolver e quais são as estratégias práticas para isso. Então, primeira, habilidade de comunicação, seja ela receptiva, que é a forma como a criança, o jovem, interpreta ou compreende a informação que lhe é dada. E também a vertente expressiva, que é como a criança se comunica. As estratégias que eu utilizo na sala de recursos são cantigas de roda, textos de memória, parlendas, trava-línguas, músicas, né? Palavra cantada é sensacional para crianças, né? Na fase de alfabetização, até um pouquinho mais, uns 12, 13 anos, né? Comunicação alternativa aumentativa, jogo simbólico, que é o faz de conta. Então, vamos fingir que somos cantores, vamos cantar uma música, qual que você gosta, né? Fichas de imagens. Essas fichas de imagens eu utilizo muito e eu vou dar uma dica para vocês. Tem um site chamado Psicossol. Essa dica é fundamental, hein? Que é um site que oferece materiais para alfabetização, materiais para trabalhar fonética. E lá tem, assim, jogos fantásticos com essas fichas. Seja de associação de ideias, a objetos, significados. Então, tem diversos níveis de atividades. Nesse site eu recomendo demais para vocês. Ditado lúdico, filmes ou desenhos, né? Livros com leitura de imagem que a criança pode fazer, mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada. Fantoches para trabalhar a comunicação, entre outros. São muitos os recursos que nós podemos utilizar para desenvolver essa habilidade de comunicação, tanto na vertente receptiva quanto na vertente expressiva. Outra habilidade que nós precisamos desenvolver é o autocuidado e a vida no lar. Tem algumas crianças, até mesmo jovens, adolescentes, que não têm autonomia em casa para tomar banho, seja para usar o banheiro sozinho. Tudo isso a gente tem que trabalhar de forma pedagógica, né? Contribuindo com o trabalho da família também, né? As estratégias que eu utilizo, principalmente, primordialmente, é o jogo simbólico. Então faz de conta que vamos brincar de boneca. Eu sou a mãe, você é o papai, como que a gente dá banho no bebê, né? Tudo isso contribui para o autocuidado e para a vida no lar. Podemos trabalhar também com rotinas e o currículo funcional. Todo professor de atendimento educacional especializado tem essa formação, né, na pós-graduação ou até mesmo na graduação. O aluno que não possuem as habilidades de autonomia, no autocuidado e na vida no lar, a gente pode trabalhar o currículo funcional antes de habilidades leitoras e escritoras, tá? Tudo isso a gente tem que avaliar quando recebe o aluno. Quais são as habilidades primordiais e as que vamos trabalhar em médio e longo prazo. Outra habilidade é a social. Muitas crianças com deficiências
se fecham muito e acabam tendo dificuldade nessa questão social. As estratégias que eu utilizo: música. Vamos cantar, vamos trocar experiências, o que a música diz, né? Música é fantástico. Aliás, para todas as habilidades, a gente trabalhar com música é muito vantajoso. Dinâmicas. Eu não sou muito fã não era muito fã de dinâmica, mas com as crianças ela dá muito certo, vale a pena. Jogos de regras, como cartas e tabuleiros. Quando a gente coloca duas crianças, né, sempre com faixa etária próxima, mesma fase de aprendizagem, né, mesmo nível ou muito próximo, quando a gente coloca eles para jogarem cartas, eles começam a questionar: mas eu sempre jogo assim, eu não, eu jogo de outro jeito. Então, vamos mediar essa comunicação entre eles para trabalhar a questão social. Leituras compartilhadas, debates. Os debates, nós professores podemos escolher um tema ou então pedir para que eles escolham um tema e elaborem aí uma mediação para a comunicação entre eles. Normalmente as crianças escolhem falar sobre bullying, preconceito, racismo, que são os temas mais latentes aqui na nossa sociedade, né? Entre outros. Então, são muitos recursos também para trabalhar a habilidade social. Essa atividade a gente pode trabalhar também de acordo com o que a criança gosta. Aliás, todas as atividades podemos trabalhar com o que a criança gosta, seja um filme, uma música. Eu tenho um aluno maravilhoso que ele ama trens. E como teve uma mudança de professor, eu percebi que ele não queria vir comigo. Eu chamei a mãe para reunião, ela deixou ele sentadinho do lado de fora, eu não sabia. Quando ela saiu da reunião, ele já olhou meio assim, porque ela me apresentou: olha, essa é a sua nova professora. E eu percebi imediatamente que ele não gostou. Mas na reunião com a mãe, eu já me preparei, né? Fiz uma anamnese, que eu vou fazer um vídeo para vocês de como eu faço essa anamnese também. E uma das perguntas é: o que seu filho gosta? Qual é o assunto preferido dele? E a mãe disse que ele adorava trens. Então, quando eu vi que ele recusou a olhar para mim, eu falei: opa, tá aí a porta de entrada. Então, eu coloquei na lousa, eu desenhei um trem. Se vocês me acompanharem no Instagram, tem algumas fotos desse trem. Desenhei bem grande na lousa. E aí, quando a mãe, eu tenho contato das mães, né? No dia do atendimento desse aluno, eu mandei uma foto da lousa para a mãe. E ela falou: nossa, eu mostrei a foto? E ele imediatamente levantou da cama, ele não queria ir para sua aula. E aí, quando esse aluno chegou, ele: eu posso pintar o seu trem? Falei: pode pintar, mas você vai ter que me ajudar a colocar os nomes, quais são as partes desse trem. Então, a atividade que ele gosta, que é falar sobre trem, se tornou a minha porta de entrada para a comunicação e para conseguir socializar com esse aluno. Então, a aula dele é toda voltada para isso, né? Quais são as linhas de trem? Eu calculo rotas. Olha, eu preciso ir em tal lugar, vou sair daqui. Então, vou calculando as rotas e eu vou trabalhando infinitas habilidades dentro desse assunto. Então, habilidade social e agora a habilidade acadêmica, que dentro dessa habilidade temos muitas outras, como por exemplo, interesse, atenção, concentração, compreensão e atendimento a ordens, qualidade da atividade que é desempenhada, habilidade sensório-motora, percepção visual, auditiva, olfativa, noção corporal, noção espacial, tudo isso entra nas habilidades sensórios motoras. Pensamento lógico, seja estratégico, expressão criativa, linguagem e comunicação escrita, então a leitura e a escrita, raciocínio lógico matemático. Dentro do raciocínio lógico matemático nós temos identificação de quantidades, realização de operações simples e complexas, então pareamento, tudo isso entra dentro de uma habilidade acadêmica. E aí as estratégias que eu utilizo. Utilizando materiais lúdicos e concretos que propiciem uma aprendizagem significativa. Para tanto, podemos aproveitar os interesses dos educandos. Então, é aquela coisa do trem que eu falei. Eu pego um gosto daquela criança, seja por trem, seja por música,
Que mais que a gente pode trabalhar? Tem vários, as crianças gostam muito de alguma atividade, pega, traz isso para sua aula, aproveita e tem aí essa porta de entrada para a comunicação. Quais são as estratégias? Jogos e brincadeiras. Em sala de recursos é fundamental e importantíssimo trabalhar com o concreto, justamente para trazer uma aprendizagem significativa para a criança. Então, podem ser dominó, quebra-cabeça, jogos de cartas, jogos de tabuleiros, músicas, danças, rodas de conversas, debates, letras móveis, textos fatiados. Texto fatiado é bem legal e pode ser trabalhado desde a alfabetização, com frases simples, por exemplo, ciranda, cirandinha, recorta as palavras, pede para a criança colocar na ordem, né? Ou então uma música com estrofes ou frases. Bem legal. Ditado lúdico, contação de histórias, fantoches, desenhos, entre outros. Agora, eu vou passar. Eu sei que esse conteúdo prático é muito difícil da gente encontrar. Muitas vezes os professores jogam lá, como fazer uma atividade para criança com síndrome de Down, uma atividade para criança com autismo. A gente tem que considerar sempre quem é aquela criança além da deficiência dela. Quais são os gostos, né? Quais são as habilidades que ela já possui. Tudo isso partindo da brincadeira, do jogo, com uma intencionalidade. Então, já que é tão difícil a gente encontrar atividades práticas que despertem o interesse no nosso aluno, principalmente nos adolescentes, eu trouxe uma lista de jogos que eu utilizo em sala de recursos para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Então, aqui tem vários jogos. Eu tenho alguns em uma das minhas salas de recursos, né, onde eu sou efetiva. Nós tínhamos metade desses jogos aqui lacrados e nunca tinham sido utilizados. Eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento desses jogos. Mas dentro de cada jogo sempre vem as regras. Ou então a gente pega o nome do jogo e joga no Pai Google, né? Então, eu comecei a estudar a história desses jogos. E aqui a gente tem, eu listei para vocês, tá? Cada um desses jogos, eles são muito antigos. São os primeiros jogos das primeiras civilizações do mundo inteiro. Então tem, por exemplo, o Mancala. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, não tá aqui. Olha, um jogo a mais. Tem o Mancala, que é um jogo que parte da ideia de semear e colher. Tem o jogo dos Vikings, que também não tá aqui nessa imagem, que é um jogo de tabuleiro, um jogo de estratégia, de raciocínio lógico. Então, todos esses jogos têm uma história e uma regra. Então, a gente trabalha habilidade leitora, né? Compreensão e atendimento às ordens do jogo, né? A criança tem que seguir aquelas regras. E trabalha também o pensamento lógico e estratégico, né? Então, agora essa lista, especialmente para você que acompanha aí o meu canal. Então, aqui são jogos que eu trabalho, todos esses. Tem alguns outros, eu não lembrei todos, né? Aqui são jogos dessa imagem, tá? Que eu listei os que eu possuo e que eu acho bem interessantes, com a fonte. Aqui são jogos que a gente encontra em qualquer lugar, qualquer loja de brinquedos ou até de multicoisas. Como, por exemplo, dominó, ele não tem só aquele de cores. Tem dominó de adição, subtração, multiplicação, divisão, fração. Tem dominó de associação de ideias, né, com imagens para crianças ainda não alfabetizadas. Jogos de memória, também tem de todos os segmentos, né? Seja com objetos de brincadeiras, objetos, meios de comunicação, meios de transporte. A gente vai partir do gosto da criança, né? Esse jogo aqui é muito legal, chama Vira Letras. Eu comprei ele o ano passado e é um jogo que tem um tabuleirozinho, depois vocês pesquisem aí na internet, e a criança joga o dado e vira uma quantidade de letras. E aí ela vai formando palavras. Árvore Pedagógica é um jogo matemático muito bom e as crianças adoram, porque é todo coloridinho. Pega Varetas, olha só, um jogo muito antigo, antes da minha época ainda, mas que a gente pode trabalhar sequência numérica, fazer tabulação, quantos cada um ganhou, quantos pontos valem cada cor. Bolinha de gude,
também, vamos lá, ó, quantas bolinhas você pegou? Faz o triângulo. Então, a gente trabalha o concreto, mas depois faz algum tipo de registro, tá? Esses jogos são de cartas e fantásticos. Jogo Caça-Vilões. Eu tenho um aluno que gosta de super-heróis. Eu não conhecia nenhum. Então, aprendi, estudei bastante sobre os heróis, sobre a Marvel, sobre, né, a DC. E aí eu encontrei esse jogo que é muito baratinho, se eu não me engano, custa R$15. Caça-Vilões, ele é dos Vingadores. Então tem todos os super-heróis da Marvel e todos os vilões. E a gente tem que fazer uma estratégia, também trabalha um pouquinho a adição, né? Você tem que somar os pontos. E as crianças adoram. Rouba-monte, jogo também da minha época. Combate, é um jogo de cartas que a gente tem que ver quem é o soldado, quem é o sargento. Uno, que eles adoram, amam esse jogo. Existem várias formas de jogar o Uno. Também é bem interessante a gente pesquisar, né? Formas diferentes. Esses aqui, eu peguei o site da empresa que produz, né? Trouxe para vocês, que é a mitra.net.br. Então, daquela imagem que eu trouxe os jogos. Os meus favoritos e dos meus alunos são Mancala, Fanorona, Jogo dos Vikings, esse aqui é o meu preferido. É um jogo que ele pode durar 5, 10 minutos ou então 1, 2 horas de jogo. E os alunos adoram, principalmente quando a gente oferece o desafio, quando a gente ganha e quando também eles conseguem ganhar. Muito legal. Bachine é um jogo de damas russa. Muda um pouquinho a regra, mas a ideia é a mesma. Agon, que vem de hexágono. Um jogo onde a peça não sai. Ela continua no jogo, só que ela volta do início. Fantástico. Bag Hakal, que é um jogo de tigres e cabras. Eu joguei esse jogo aqui com os meus alunos uns 3 anos. Somente agora, um aluno meu conseguiu descobrir uma estratégia. Eu não conseguia, mas um aluno meu conseguiu uma estratégia para ganhar com os tigres. Ou melhor, com as cabras, que são as figuras mais fracas desse jogo, né? Chroma 4. A maioria desses jogos eu levei numa reunião de professores. E esse Chroma 4, eu lembro que tem uma professora de matemática que não conseguiu resolver. Ele é um jogo muito difícil, mas se a gente coloca 2, 3 alunos para jogarem, eles conseguem fazer isso com facilidade, né? Alguns levam mais tempo, outros não, mas eles aceitam o desafio e ficam ali entretidos. Como que eu vou conseguir, né? Ioté. E o Connect 4 também é um jogo mais simples de todos esses, só que ele é muito interessante, porque a gente tem que conectar 4 fichinhas da mesma cor, na horizontal, vertical e diagonal. Mas também não pode deixar o seu oponente vencer. Então, é um jogo que pode durar muito, né? Muito tempo. Então, mitra.net.br. Acessem esse site. Eu vi que ele não vende os produtos, os jogos, mas ele direciona para lojas em todos os estados do Brasil, né? Não tô ganhando nada com isso, tá? Não tô fazendo merchan. Mas são jogos que valem a pena você ter aí. E mesmo que você não queira comprar esse jogo, todos aqui a gente consegue fazer uma adaptação. Mancala, eu já vi vídeos no YouTube sobre como adaptar esse tabuleiro com caixinha de ovo. Então você pode ir lá no site, pegar uma imagem, pegar as regras e fazer a sua adaptação aí para a sua sala de recursos. Então, foi um vídeo bem rapidinho, mas muito prático. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário, deixa seu like também e até o próximo vídeo.